Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ministrar para você agora a palavra de Deus, a palavra santa e poderosa, que vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai transformar a sua vida. Amém? Então não deixa de ouvir, esteja atento a esta mensagem, que é uma mensagem muito forte, é uma mensagem que Deus vai falar ao nosso coração e vai fazer a obra extraordinariamente na sua vida. Você crê que Deus, Ele me enviou para orar por você e Deus fazer a obra, Deus fazer milagre na sua vida? Você crê? Eu acredito que Deus me enviou aqui foi para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 5, a ascensão de Jesus. Olha o que Jesus quer que você se recorde e se lembra. Olha o que Deus quer que você se lembre, que você esteja atento sempre, e que nunca venha desistir ou desanimar, olhar para trás. Amém? Eu creio que você está sendo abençoado agora. Pastor, eu tenho uma empresa, mas essa empresa faz tempo que deu uma caída de produção e não consegue prosperar. Olha, sexta-feira, meia-noite, eu estarei levantando um grande clamor para todos os homens de Deus, mulheres de Deus, todos os empresários, pessoas que desejam crescer na vida financeira, nessa sexta-feira agora. Amém? Eu já vou começar a orar a partir de hoje, à meia-noite, mas na sexta-feira eu vou estar aqui ao vivo, fazendo óleo ferver sobre esse altar, para distribuir esse óleo ungido, consagrado, para as pessoas que comparecerem aqui nessa igreja evangélica Missão do Filho, aqui na cidade de Pirapozinho. Pastor, manda para mim aqui e tal, olha, eu não vou prometer enviar para você, porque é muito difícil, o tempo do pastor é curto. Não adianta eu prometer para você uma coisa e não cumprir, senão não vou estar fazendo a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita completa e tem que ser na verdade. Eu não posso mentir para você. Então, para você adquirir esse óleo, você vai ter que vir aqui, vai ter que vir buscar. Ou do contrário, você vai pegar um óleo, um azeite, vai colocar sobre, ali aonde você estiver, na estante, aonde você estiver na sala, assistindo essa reunião da sexta-feira, esse clamor da sexta-feira, à meia-noite, e vai colocar ali para a gente consagrar junto. Esteja ao vivo comigo também, para a gente consagrar junto. E eu tenho certeza que essa consagração, quando consagrar este óleo, que você colocar sobre esta empresa, sobre esse comércio, sobre a sua vida, ou mesmo sobre o seu trabalho, sobre o seu documento de trabalho, certamente o meu Deus vai fazer algo por você, vai operar maravilha na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ô pastor, mas esse propósito, o que o senhor está pedindo para a gente fazer? Eu estou pedindo só para você me acompanhar, amém? E orar junto comigo, porque eu tenho certeza que o meu Deus vai fazer algo por você. O Deus da Bíblia, o Deus de todos os viventes, o Deus de todas as igrejas no Brasil e no mundo, é esse Deus que eu sirvo, o Deus todo-poderoso, o Deus que você serve. Amém? A palavra de Deus está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6, ascensão de Jesus, e diz assim, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarei o reino a Israel? Porque os discípulos e as pessoas que estavam ali estavam preocupadas com a época, com o tempo que Jesus viria restaurar o reino de Israel, porque eles achavam que o reino de Israel, ali o reino onde eles estavam, eram as coisas mais importantes que eles deviam viver, achando eles que já havia passado todas as coisas, e que aquele reino que ia ser reedificado, seria um reino materialmente falando. Mas o reino que Deus prometeu a Israel foi um reino espiritual, restaurado, por quê? Porque Jesus morreu, fez o sacrifício, e ressuscitou para dar salvação e vida eterna a todos. Mas os discípulos e as pessoas achavam que Jesus ia restaurar o reino ali, ia entregar a posse do reino para os sacerdotes, e os sacerdotes iam dominar, que nem dominavam anteriormente, e não os soldados romanos. Mas Jesus disse, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, não te compete saber dessas coisas, ou das coisas que há de vir sobre a terra, ou sobre as nações, porque Deus bem sabia que eles não iam passar por aqueles tempos, e não iriam alcançar esse tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo agora.
Amém? E o tempo que ainda está por vir. Eles queriam saber do presente, do passado, do futuro. Mais do que conhecer o Espírito Santo, que era o dom supremo, o dom que Deus estava para derramar todas a carne, como derramou aqui no capítulo 2. Mas Jesus mudou a versão dizendo: eu quero que vocês se importem com isso. E disse assim, respondeu Jesus: não te compete a conhecer essas coisas. Essas coisas é exclusiva de Deus. Não te compete saber disso. Eu quero que vocês entendam uma coisa, Jesus dizendo: mas recebereis poder. Ele disse: eu quero que você se importa com isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus diz: eu quero que você se importa com isso. Eu quero que você se importa que o Espírito Santo vai se apossar de você e você vai receber poder. Você vai receber poder, você vai ter autoridade para expulsar a enfermidade. Ele dizendo: você vai ter autoridade para expulsar demônio, você vai ter autoridade para expulsar o mal que tem assolado as nações, porque vai descer sobre você poder, quando o Espírito Santo estiver em ti. E ele disse: e vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Entenda uma coisa, meus irmãos: tudo que Deus quer é que você compreenda uma coisa, que você precisa do Espírito Santo, que você depende do Espírito Santo para sobreviver nessa terra sem se contaminar com o mundo, que você tem que abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar para que ele possa dirigir a sua vida. Pastor, mas eu tenho tanta coisa, tanta preocupação, tenho isso, tenho aquilo. Pastor, eu estou enfermo. Pastor, eu estou sofrendo. Foi para isso que Deus deixou o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus deixou o Espírito Santo. Para no momento de fraqueza você ser consolado. Para no momento que você estiver angustiado, Ele acabar com a sua angústia. Para no momento que você estiver triste, Ele te consolar. No momento de frustração, lá está o Espírito Santo removendo a frustração, dizendo: calma, tenha paciência, eu estou aqui. Mas muitas pessoas não querem saber disso. Tem gente que vai atrás de revelação. Não, eu quero que você revela, irmão, isso. Revela isso, irmão, na minha vida, porque assim eu vou saber e não vou errar. Eu vou saber. Não, gente, o Espírito Santo, Ele quer se apossar de você. O Espírito Santo, Ele não quer apenas te dar uma revelação. O Espírito Santo, Ele não quer apenas te dar uma revelação para você se acautelar de alguma coisa. Não, Ele quer dirigir a sua vida para desviar você do mal, para desviar você da cilada do diabo, para desviar você do penhasco, para você não cair em precipício. O Espírito Santo, Ele quer dirigir a sua vida por isso. Mas tem gente que fica atrás da revelação. É bom a revelação? Claro que é. A revelação de Deus é boa? Claro que é boa. Ah, pastor, o senhor crê em revelação? Claro que creio, eu acredito. Eu estou aqui na cidade de Pirapozinho por causa de uma revelação. Só que é o seguinte: eu não coloco a revelação como prioridade, porque o Espírito Santo, Ele habita em mim. E eu tenho que cuidar do Espírito que habita em mim, dando um crédito para Ele, porque Ele fala no meu coração. E não ficar dando um crédito porque as pessoas dizem: ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se o Espírito, Ele está em mim, e aquilo há de acontecer, Ele não vai permitir que aconteça na minha vida, porque Ele está em mim, e eu estou nele. Então, meus irmãos, não compete você saber de futuro, não. Você tem que saber do agora. Eu vou te fazer uma pequena pergunta: como é que está a sua vida com Deus agora? Eu estou aqui com o pão que simboliza o corpo de Cristo, e estou aqui com o cálice que simboliza o sangue de Cristo. Hoje nós participamos da Santa Ceia do Senhor pela manhã, e agora daqui a pouco vamos participar às 7 da noite. Mas eu quero saber de você: você está preparado para participar da Santa Ceia? Mas ainda esses dias revelaram na sua vida, e você achou maravilhoso.
Só que você não parou de errar. Você continuou cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos. A revelação não te ajudou em nada. A revelação só fez você crescer mais um pouco, você tentar mais um pouco e dizer: ah, Deus falou comigo. Mas você não mudou. O coração está inchado, não consegue perdoar. O Espírito Santo está do lado, sentado do teu lado agora, esperando um momento para poder entrar, porque você preferiu mais a revelação, as coisas que não competem, do que aquilo que Jesus diz que é exclusividade sua. Olha o que ele disse: mas recebereis poder, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual o mais importante, você recebeu uma revelação ou você recebeu o Espírito Santo? É isso que Jesus quer dizer para você, que o importante não é você receber uma revelação, o mais importante é você receber o Espírito Santo. O mais importante é você receber o Espírito Santo, que vai descer sobre vós, e você vai ser testemunha de Jesus, em todos os lugares onde você passar, porque em todos os lugares que você passar, você vai ser reconhecido, como homem de Deus, como mulher de Deus, como profeta, como servo, como serva do Senhor. É isso que é mais importante. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que não tem do que se envergonhar, uma pessoa que está sempre firme, é um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Não é um crente cheio de dor, cheio de amargura, cheio de depressão, cheio de medo. Não é isso que Deus quer de você. Deus não quer você assim. Deus quer você com avivamento no seu coração, orando. Deus quer você orando, Deus quer você clamando, Deus quer você buscando, Deus quer ver você dizendo glória a Deus. Deus quer ver você fazendo isso, não murmurando, se lamentando pelo meio do caminho. Ah, minha vida, a outra, minha doença, a outra, meu problema, Tem crente que tudo que é de ruim é dele. Ele só não fala que é dele o Espírito Santo, mas tudo que é ruim é dele. Ah, minha doença, o meu problema. Ah, eu não vou para a igreja, pastor, é por causa do meu problema. E olha que o pastor já morreu de tanto orar por ele, por ela. E ele continua chamando o problema que está na vida dele. Até parece que Deus vai solucionar um problema que todo dia você coloca no teu corpo. Até parece que Deus vai permitir que essa situação saia de você se todo dia você chama ela. Em vez de chamar Jesus, em vez de chamar o Espírito Santo, você está chamando o problema, a situação, dizendo que é sua. Para de dizer que os problemas são seus. Fala que seu é o Espírito Santo, seu é Deus, é Jesus. Fala que Jesus é seu, mas o problema é do diabo. As dores é do diabo, a doença é do capeta. Seu é o Espírito Santo que Deus te deu. Jesus disse: eu vou te dar o meu Espírito. E voltando lá, disse: dita estas palavras, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Está vendo? Uma nuvem cobriu Jesus dos olhos dele, porque ele viu Jesus subindo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Está vendo? Desceu 2 anjos ao lado dele e lhe disseram: varões galileus, porque estão de olhos para as alturas? Esse Jesus de que dentre vós foi assunto no céu, virá do mesmo modo como viste subir. Agora eu te faço mais uma pergunta. Posso perguntar? Posso fazer mais uma pergunta para você? Quando Jesus voltar, como você vai estar? Se Jesus voltar hoje, você já conseguiu perdoar aquela pessoa que te magoou? Você já conseguiu se reconciliar com Deus novamente? Você já conseguiu fazer uma nova aliança com Deus?